Olá, pessoal. Eu sou a professora Andressa e hoje a gente vai se aprofundar um pouco sobre os tópicos de concordância verbal e nominal, certo? E a gente percebe ainda que precisamos explorar cada vez mais para que o nosso texto nos documentos acadêmicos, científicos fiquem cada vez melhores, certo? Então, é o seguinte, a concordância nominal, o próprio nome diz, concorda com o nome. Então, o artigo, o substantivo, o pronome, o numeral, eles devem concordar em gênero e número, ou seja, feminino, masculino seria o gênero e número seria singular, plural, com o substantivo a que se refere. Então, por exemplo, ali, ó, o alto IP cobre-se de flores roxas. O IP é o substantivo e roxas está concordando com outro substantivo que seria aí flores, certo? O verbo concorda com IP e flores, que é o adjetivo, roxa, que é o adjetivo, está concordando com o substantivo flores. Ali, ó, faz 3 horas que cheguei de viagem, certo? 3 é o numeral, como horas é 3, numeral é mais de 1, horas tem que ir para o plural, certo? Quando existem dois substantivos, é importante a gente observar que a concordância sempre fica no masculino plural, sobretudo quando os gêneros são diferentes, certo? Ou concorda-se apenas com o último elemento citado, como no exemplo ali, ó, a moça e o rapaz altos, certo? Então, os dois são altos, a moça e o rapaz, ou a moça e o rapaz alto. Quando a gente concorda só com o último, pressupõe-se que só o último citado é alto. As extraordinárias Fernanda Montenegro e Cássia Kias são atrizes inesquecíveis. Nesse caso, como os dois gêneros são femininos e citou-se mais de uma pessoa, o substantivo, o adjetivo a que se refere a esses dois substantivos fica no plural. A mulher e o homem pareciam cansados depois da corrida do parque. Então, aí já a gente tem caso de gêneros diferentes. Então, o adjetivo a que se refere vai para o plural, masculino, plural. Os alunos julgaram difíceis a redação e a prova. Também mais de um elemento citado, masculino, plural. Outra palavrinha que a gente deve cuidar na concordância nominal é a palavra menos, que é sempre invariável, certo? Depois da explicação, os alunos ficaram com menos dúvida. Andréia é menos ocupada do que sua irmã. Então, pessoal, não caiam na tentação de proferir a palavra menas, que não existe, tá? É sempre menos e menos é invariável. Vamos gravar isso. Bom, as expressões proibido, é bom, é necessário, se elas precedem de artigo, o substantivo, o adjetivo, deve concordar em gênero e número com esse substantivo. Se não precedir de artigo, ela fica invariável, tá? Então, por exemplo, ali, ó, a cautela é necessária no trato com os visitantes. Como teve o artigo a, necessária, tem que concordar com esse artigo, certo? A entrada é proibida. Como tem o artigo a, o proibida concordou também. Se não tivesse o artigo a, ficaria entrada proibido. Proibido, entrada, né? Ali sem o artigo, que nem eu falei. A torta da sua mãe é boa. Então, aparecendo o artigo, o adjetivo tem que concordar. A torta da sua mãe é boa. Se não tivesse o artigo, poderia ser simplesmente bom. Viajar é bom, como ali, viajar é bom.
Se tivesse o artigo, poderia ser a viagem é boa ou a viagem foi boa, certo? Então, recapitulando, aparecendo o artigo, deve-se concordar as expressões proibido, bom e necessário. Não aparecendo o artigo, deixa-se sem concordância, só no geral. Atenção, tá? Substantivo no plural, a concordância também fica no plural. Ele possui perfumes e relógios caros. Então, substantivos, perfumes e relógios estão no plural. Então, a concordância aí do adjetivo também foi para o plural, caros, certo? Quando os substantivos são de gêneros diferentes, novamente ressaltando isso, vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Lembrando que quando concorda com o mais próximo, pressupõe-se a qualidade só daquele do mais próximo. Uma volta e um giro perigosos. Então, uma volta e um giro perigosos. Ou uma volta e um giro perigoso, aí pressupõe-se que só o giro é perigoso e não a volta. Ou um giro e uma volta perigosa. Aí pressupõe-se que só a volta é perigosa e não o giro, certo? Então, sempre que tem, né, substantivos de gêneros diferentes, concorda-se no masculino plural ou com o mais próximo. Bom, em relação à concordância verbal, o verbo ele sempre vai concordar com o núcleo do sujeito, tanto em número quanto em pessoa, certo? Então, quando eu digo ali, ó, nós vamos ao mercado, o verbo vamos está na primeira pessoa do plural, e aí ele concorda com o sujeito, né, o pronome nós, certo? Então, a gente sempre vai observar a concordância do verbo com o sujeito a que se refere esse verbo. Uma coisa importante que todos devem ter atenção é quando o sujeito é coletivo. Daí o verbo fica no singular. Por exemplo, a multidão gritou no show. A multidão é um sujeito coletivo, mas o verbo fica no singular, gritou. Quando aparece o sujeito composto, aí sim o verbo fica no plural. Por exemplo, Ana e Pedro foram ao shopping, ou shopping. Ana e Pedro, sujeito composto, fazem o verbo ir para o plural, certo? Uma coisa muito importante também de ser ressaltada é o uso do verbo haver. Nós devemos cuidar que o verbo haver, quando ele significa ou pode ter o sentido de existir, ele é invariável, ele fica invariável. Por exemplo, ali, havia pessoas no salão da casa. Se a gente poderia perfeitamente trocar o haver pelo verbo existir. Existiam pessoas no salão da casa. Quando a gente consegue fazer essa troca do verbo haver para o verbo existir, o verbo haver ele fica invariável. Então, o correto é havia pessoas no salão da casa. E nunca haviam pessoas, certo? Outro verbo que a gente deve cuidar bastante na hora da concordância verbal é o verbo fazer. Porque o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele também deve ficar invariável. Por exemplo, faz anos que não a vejo. Anos aí no sentido que passaram-se muitos anos, muito tempo que a pessoa não vê a outra. Toda vez, então, que o faz tem esse sentido de tempo decorrido, ele deve ficar invariável. Outra coisa muito importante na concordância verbal é a gente cuidar os verbos acompanhados da palavrinha se. A palavrinha se, ela pode ser índice de indeterminação do sujeito, quando esse verbo é verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. E aí, nesse caso, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Por exemplo, ali, morria-se de tédio naquela cidade. O verbo morrer é intransitivo. Então,
para quem não lembra, a transitividade verbal é importante dar uma revisada, tá? Para entender bem a parte da concordância verbal. Mas, assim, o morrer é um verbo intransitivo, que é aquele verbo que, teoricamente, não precisa de complemento para nós entendermos. Então, morria-se de tédio naquela cidade. Por isso que, nesse caso, esse C é o índice de indeterminação do sujeito, porque a gente não sabe determinar o sujeito dessa frase. Quem morria? A gente não sabe de tédio naquela cidade. Então, por isso que esse verbo fica na terceira pessoa do singular. A mesma coisa, aquela frase ali, ó, era-se feliz antigamente, agora não. Era é verbo ser, verbo de ligação. Sendo um caso de verbo de ligação com a partícula ser, a gente também tem índice de indeterminação do sujeito. Quem era feliz antigamente? Não se sabe, né? Agora não. Então, por isso, recapitulando, quando aparece verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, mais o ser, a gente tem caso de índice de indeterminação do sujeito, e dá para ver nas frases que o sujeito a gente não consegue determinar, e por isso que eles devem ficar no singular. Já quando se é pronome apassivador, ou seja, o verbo deve concordar com o sujeito. A gente tem pronome apassivador quando a gente tem casos de verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto é aquele que sempre precisa de complemento para a gente compreendê-lo. Geralmente, a gente faz a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, ali, viam-se os primeiros sinais de vida. O verbo ver, quem vê, vê o quê, né? Vê algo, então ele é transitivo direto. Então, por isso que a gente concorda, já que sinais de vida está no plural, o verbo vai para o plural. Aí há concordância quando a gente tem o pronome apassivador, né? A gente pode trocar para voz passiva. Os primeiros sinais de vida eram vistos, certo? Ofereceu-se um grande almoço a todos. Um grande almoço a todos foi oferecido, né? Na voz passiva. Por isso que esse ser é dito pronome apassivador. E a gente também lembra, né, que o ofereceu é caso de verbo transitivo direto e indireto nesse caso. Então, ofereceu o quê? Um grande almoço. A quem? A todos. Então, por isso que aí a gente tem um caso de verbo transitivo direto e indireto. Sendo transitivo direto ou indireto, ou transitivo direto mais o ser, a gente tem caso de pronome apassivador, que aí deve concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Bom, pessoal, acho que era isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor esse aprofundamento da concordância nominal e verbal. Eu sou a professora Andressa, e juntamente com o professor Cláudio e o professor Arthur, a gente atua nos módulos ofertados pelo PIAP, somos orientados pelo professor Daniel da Silva. Deixei aí um dizerzinho, né? Nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. Então, é importante que você assista esse vídeo mais de uma vez, que você procure fazer exercícios, que você policie a sua escrita, sempre releia a sua escrita na hora da produção acadêmica do seu resumo, da sua resenha, do seu artigo, para que a gente consiga produzir textos cada vez melhores, tá certo? Se alguém quiser o meu contato, é andressa3cf@gmail.com. Obrigada.